Olá! Neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre os princípios da camada de rede na internet. Você já sabe que para que um pacote chegue ao seu destino, ele precisa passar por uma série de roteadores. Mas você já se perguntou por que nós precisamos de roteadores? A gente tem uma explicação econômica para isso. É muito mais barato manter uma rede com roteadores. Isso vem do princípio que nós chamamos de lei de Metcalfe, que diz que o valor da rede é proporcional ao quadrado do número de usuários conectados ao sistema. Porém, em uma rede física, com uma infraestrutura, como a internet, o custo também é proporcional ao quadrado de número de usuários. Ou seja, se eu mantiver todas as conexões físicas entre os hospedeiros, eu terei um custo muito elevado, o que não vai me gerar lucro, não vai me gerar retorno. Portanto, a ideia de nós termos roteadores é para que nós tenhamos uma rede escalável. Um roteador me permite conectar alguns hosts a outros roteadores que conectam a outros hosts. Dessa forma, eu diminuo o custo geral da rede. Nós temos um texto sobre isso e você pode ver um pouco mais sobre ele aí nos comentários. Bom, mas qual é o objetivo da camada de rede? De um lado, nós temos a camada de transporte e ela gera segmentos. Esses segmentos são então encapsulados em datagramas e esses datagramas são transportados roteador a roteador pela rede, até chegar ao seu destino, de onde então os datagramas irão ser, o cabeçalho vai ser removido e o segmento será removido de dentro do datagrama. Então nós temos agora, na camada de rede, temos que entender o seguinte: enquanto na camada de transporte os protocolos são executados nos hosts, nos hospedeiros que estão na borda, a camada de rede ela é onipresente. Todos os equipamentos, roteadores e hospedeiros vão executá-la. Então, tanto os hospedeiros vão possuir as suas tabelas de rotas, quanto também os roteadores. Cada vez que um datagrama passa por um roteador, ele precisa ser checado contra uma tabela de rotas. Ok, então essa ideia da tabela de rotas já nos faz entender que existem duas funções principais em um roteador, na camada de rede: o roteamento e o encaminhamento. O roteamento é a própria construção da tabela de rotas, enquanto que o encaminhamento é essa tarefa de fazer com que um datagrama passe pela tabela para que eu saiba por qual caminho ele deve seguir. Note, o encaminhamento ele ocorre depois do roteamento. Eu preciso ter a tabela montada para que eu possa encaminhar. Bom, então, como é que a gente monta essa tabela de rotas? A gente usa um algoritmo de roteamento. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso em outro momento. E o encaminhamento nada mais é do que comparar. Então aí a gente tem um exemplo de uma tabela de rotas. Vejam aí que de um lado nós temos o valor do cabeçalho e do outro nós temos o enlace de saída. Neste roteador, nós estamos olhando apenas 3 enlaces de saída: 1, 2 e 3. E nós verificamos que, a depender do valor do cabeçalho IP, neste caso, o nosso pacote vai ser enviado por uma ou outra interface. Então, o que importa na camada de rede, para a tomada de decisão, é o endereço do destino, para onde eu vou encaminhar esse pacote. Ok, mas será que essa tabela de rotas armazena apenas um endereço de destino? Não é bem assim. Na internet, as tabelas de rotas armazenam faixas de endereço. E por que isso? Por que nós fazemos isso? Basicamente porque é muito mais escalável usarmos faixas de endereço ao invés de endereço. Entenda, cada endereço IP, a gente vai ver isso depois, tem 32 bits. Com 32 bits, eu consigo fazer um total de 4 bilhões de endereços. 4 bilhões de endereços. Então,
Imagine só que uma tabela de rota tivesse que armazenar tudo isso. Se cada endereço para armazená-lo, eu preciso de 4 bytes, né? 32 bits, 4 bytes, então eu preciso de 16 gigabytes de memória só para armazenar uma tabela de endereçamento, se eu tiver que armazenar os endereços individualmente. É por isso que nós usamos faixas. Com as faixas é possível agregar uma quantidade muito grande de endereços e desta forma a gente consegue fazer o mesmo encaminhamento, porém com com menor quantidade de recursos. Uma diferença deste slide, né, aqui eu estou mostrando as faixas de endereço como decimais, né, 1, 100, 400, 500, 750, 890 ou em qualquer caso, mas na internet o que a gente tem são endereços IP. E nós temos as faixas de endereços que são dadas pela máscara. Você vai ver isso em uma aula mais para frente. Bom, para finalizar aqui essa nossa aula sobre os princípios, é importante nós destacarmos que na internet existem alguns princípios que foram criados por Vint Cerf e Bob Kahn que vão nos explicar, ou melhor, que vão guiar a camada de rede. Então, todo o projeto da camada de rede segue esses princípios. O primeiro deles é a autonomia administrativa. Na internet, cada rede, a gente já sabe que a internet é uma rede de redes, então cada rede que faz a internet, que compõe a internet, ela pode gerenciar a si mesma. Então, quando eu mudo uma rede, eu não exijo que a outra mude também. Esse princípio, ele dá uma certa facilidade de manutenção à internet, onde eu posso trocar a estrutura da minha rede, por exemplo, a topologia, sem precisar avisar para o meu vizinho. Ele não precisa saber que eu mudei. Eu posso crescer minha rede sem precisar avisá-lo. Né? Eu posso comprar novos roteadores, novos hospedeiros, servidores, e o meu vizinho não precisa saber. A única coisa que ele precisa saber é quais são as rotas para chegar em mim, para chegar nos meus hospedeiros. Outra coisa é que não há controle global na internet. O controle é descentralizado. Não existe uma entidade que diz como cada rede dessa vai ser. Não existe uma entidade que controla no nível micro a internet. Existem, claro, órgãos de governança. Isso é diferente. Certo? A governança não é controle. Okay? A governança são padrões, são boas práticas para que a gente consiga conviver, que essas redes todas consigam conviver. Né? E que a gente consiga facilmente evitar, né, acabar com ataques, usuários maliciosos, esse tipo de coisa. É para isso que a governança vai nos guiar. Né? Bom, outra coisa é o modelo de serviço. Na internet, o modelo de serviço é o que nós chamamos de melhor esforço. E isso é um nome, né, que quer dizer que não há garantias. Ou seja, o pacote ele vai ser enviado na rede, ele pode pegar dois pacotes de um mesmo fluxo, podem pegar caminhos distintos e, inclusive, podem não chegar ao seu destino. Não há garantia da entrega. É por isso que nós usamos o TCP, que nós já vimos anteriormente. Além disso, os roteadores são stateless, né, sem estado. Isso significa que todos os fluxos que passam por um roteador não são auditados, vamos dizer assim. Né? Então, um roteador não guarda informação sobre os pacotes que passaram por ele. Esse fato ele é bem importante, porque permite que os roteadores sejam simples, que eles façam exatamente aquilo que eles foram programados para fazer, que é repassar pacotes. Essa é a função básica. Então, a ideia de eu ter um modelo de serviço de melhor esforço e um roteador stateless me permite fazer um roteamento que seja muito preciso, muito eficaz e escalável. Que eu consiga tratar vários bilhões de pacotes por segundo. Por fim, a gente relembra aqui aquele conceito do argumento fim a fim, de que a complexidade está nas bordas. Né? Então, novamente, esse princípio, né, do argumento fim a fim, ele sumariza alguns desses princípios que nós acabamos de ver. Obrigado e até a próxima.